A posição de líder, a pessoa que é líder, liderança comunitária, liderança de um município, né? A liderança de um estado, a liderança de uma organização, a liderança da igreja, né? O Papa, o padre, o arcebispo, o bispo, o Papa, é uma posição muito importante, independente de qual que seja a organização, né? O pastor. A liderança é uma posição importantíssima, de destaque. Ela traz o norte, o líder traz o norte, ou seja, o direcionamento daquele grupo. As pessoas precisam de um líder, nós precisamos de um líder, nós temos carência de líder, mas um líder que tenha responsabilidade, um líder que tenha resultados. Não é? Nós sabemos que quando um líder, em qualquer que seja a situação, né? Qualquer exemplo que você pegar aí, ele se destaca, ele passa a ser aquilo que nós chamamos de um mito. A gente nunca vai esquecer, né? Um líder que ele teve o êxito, que ele fez as coisas, que ele dirigiu como deveria ser dirigido. Não é? É claro, existe a diferença entre, por exemplo, o gestor e o técnico. Não é? O líder e o subordinado, não é? O rei e o súdito, é uma diferença muito grande, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, né? Cada um com a sua forma vamos dizer assim, de dirigir a sua missão. E um líder, alguém que tem a função e a missão de ser líder, ele é um espelho para muita gente. Se ele tiver êxito na sua missão como líder, ele está eleito. Ou seja, ele está consagrado. Qualquer que seja a missão, ele teve êxito, ele fez como deveria ser feito, ele observou todos os detalhes, ele teve paciência, ele teve sabedoria. Não é? Ele é uma pessoa, ou ele ou ela, não estou falando ele, o elemento, o líder, ou a líder, não é? É uma pessoa de destaque. Ao ponto que, ao contrário, alguém que toma a posição de líder, alguém que assume a posição, que aceita a posição de líder, que luta para ser um líder e decepciona, não faz o que devia ser feito, não age como deveria agir, não observa até o seu próprio, vamos dizer, a sua limitação, age de uma forma atabalhoada, louca, ou seja, sem nenhum planejamento, sem nenhum direcionamento, é uma decepção. Esse líder, ele cai de cabeça para baixo, no sentido do próprio êxito do que deveria ser feito. Então, liderança é um dom. Liderança, ela é um dom. Toda autoridade vem de Deus. Pode entender isso. Toda autoridade, ela vem de Deus, ela é constituída por Deus. Toda autoridade. E a autoridade constituída por Deus, geralmente, constituída por Deus, autoridade mesmo, não é um autoritarismo, é autoridade constituída por Deus, ela mantém o êxito, ela traz o êxito, ela não decepciona em momento nenhum, nem na entrada, nem na saída, nem durante. Autoridade, sem autoritarismo, constituída por Deus, ela tem êxito. Um líder, um bom líder, ele vai ser um bom líder sempre. Um mau líder, uma vez só, 2, 3 vezes, e às vezes até o autoritarismo toma conta dele. Nós precisamos de líder. Nós precisamos de pessoas que deem testemunho. O Papa João Paulo II falava muito isso. Nós precisamos de pessoas que tragam testemunho de vida, que sejam exemplos para cada um de nós. Nós precisamos. Até para que a gente possa se espelhar, confiar naquele líder. Acreditar que o que ele está fazendo é o correto e eu vou fazer também, porque ele me mostrou, vi resultados, não é? Não é assim que a gente vê o líder, que a gente precisa do líder, que a gente até se espelha no líder. É desse jeito, ao ponto de que a diferença, não é,
Nós não nos espelhamos. Não, aquele ali, não, aquela forma com que ele liderou, não, esse aí só a misericórdia de Deus. Um líder é constituído por Deus. Estou falando isso por conta do evangelho de hoje. Você vai ver no evangelho de hoje, eu vou fazer a leitura, você vai observar no evangelho de hoje que Jesus, ele vai ao templo e encontra as pessoas fazendo do templo vamos dizer assim, um mercado de farinha, e as autoridades não estão nem aí. Jesus ensina a essas autoridades, eles queriam matar Jesus, porque eles não eram autoridades constituídas, a autoridade que assumiram. Isso é muito importante. Veja atenção do evangelho de hoje, olha. Naquele tempo, Jesus entrou no templo, a igreja, começou a expulsar os mercadores. Disse-lhe: está escrito, a minha casa é uma casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. E citou Isaías 56, versículo 7, e Jeremias 7, versículo 11. A minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes o covil de ladrões. E as autoridades deixaram. Todos os dias ensinava no templo. Jesus todos os dias pregava no templo, ensinava, trazia faça assim, faça assado, faça desse jeito, ensinava. Os príncipes dos sacerdotes, as autoridades, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Veja, o desespero de quem não assume a autoridade, que não é uma autoridade constituída por Deus. Queriam tirar a vida de Jesus, queriam matar. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Quem tem a autoridade? Quem tem esse direito? Só Deus. Não é? E eles queriam porque ele não tinha outro recurso. Eles não eram líder. Queriam tirar a vida de Jesus. Está aqui escrito. Procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava suspenso de admiração quando o via falar. A autoridade de Jesus não era autoritarismo nem imposição, era um direcionamento. Era aquele tipo de ensinamento que ele dava e que as pessoas diziam, mas não é que é isso mesmo? Isso é verdade. Aqueles ensinamentos que a gente quando escuta, puxa vida, era isso que eu estava precisando escutar. Aqueles ensinamentos que a gente, quando a gente escuta, chega a dar um alívio no nosso coração, porque era essa a resposta que a gente queria. Era assim que Jesus pregava. A resposta que Jesus dava para o povo relaxava, tranquilizava-se e não saía dos ensinamentos, não fugia dos ensinamentos dele, porque era ensinamento de vida eterna. E aqueles que eram autoridades queriam matá-lo. Entende a diferença de um líder para um não líder? Nós somos carentes, né, de líder. Nós precisamos de líder hoje. A nossa vida está aí realmente precisando de alguém que direcione. Quando a gente atribui uma pessoa que confia, que acredita que é líder, quando a gente menos espera hoje, a decepção é grande. Precisamos de líder. Em primeiro lugar, precisamos admitir a palavra de Deus como nosso direcionamento. O direcionamento para a nossa vida. A partir daí, a gente vai aprender como seguir a vida e como assumir talvez até a nossa posição de líder, que ele possa nos constituir. Que esse evangelho nos ensine, não somente a viver, mas a ajudar as outras pessoas a viverem também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso durante todo o dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe dê um dia abençoado, bem orientado, cheio da graça dele, cheio de sabedoria e cheio de esperança, porque já é sexta-feira, hoje é sexta-feira e sextou! Que maravilha! Final de semana pertence à nossa família, vamos nos entregar para ela, tá bom? Deus lhe abençoe, um bom final de semana para você, meu coração, e até amanhã, se Deus quiser.